Então agora vamos para o nosso quadro Economia em Cartaz, que traz as dicas de Bruna Alemann para a gente, que sempre indica um filme, um livro, uma série. Qual que é a indicação de hoje, Bruna? Ai, meu livro que é paixão. Vou falar que é a paixão da minha vida esse livro. Na verdade, eu tenho 2 livros paixão, gente. É um pouco do que de teorias da conspiração. Tem inclusive um outro livro em paralelo que eu acho que também é interessante ler. O primeiro é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, tá? Do Harari. Ele traz informações super interessantes voltada para o ser humano, então desde a época, enfim, paleolítica, né, que a gente fala, não é paleolítica que existia, gente, eu não sei muitas palavras. Neolítica, assim, paleolítica. Quando sai de finanças eu confundo as palavras. Mas enfim, desde como nós éramos o Homo sapiens, fomos descobertos como Homo sapiens, qual foi a evolução do cérebro humano, mas ele traz muito um lado mais profundo, um lado mais negro da humanidade, mas principalmente em relação ao comportamento do ser humano. Então, por que, por exemplo, quando se deu o fogo, por que a gente começou a se juntar como sociedade, como família, unificar a comunicação? Ele conta até umas coisas engraçadas, assim, por que o ser humano gosta tanto de fofoca, por exemplo, e por que começou lá atrás. E foi com a relação, depois da descoberta do fogo, que começou a se juntar e contar histórias entre si. E aí ele vai contando dessa evolução do ser humano em si. E ele traz alguns pontos, que inclusive eu trago nas minhas redes sociais, que eu gosto muito, porque como finanças são comportamentais, ele traz um lado de eu poder entender como que o ser humano reage, como que ele evolui, como ele involui, até para eu entender como que eu vou ensinar sobre finanças, geopolítica e outras questões e sentidos. E tem um outro que chama uma breve história otimista, eu acho que é um lado otimista do ser humano, ou também da história da humanidade, alguma coisa assim, é o lado otimista. Depois eu dou uma pesquisada e a gente pode falar na próxima semana. Que enquanto o Harari ele traz alguns aspectos relativamente negativos, ou eu não quero falar negativo, eu quero falar um choque de realidade da vida como que ela é, que a gente também tem que aprender a lidar com isso, acho que hoje em dia, né? O outro traz o lado otimista do ser humano, o lado bom, então um determinado equilíbrio. Se você juntar esses 2 livros com o que eu acho que eu já falei, que é 48 Leis do Poder, gente, acho que é uma visão, se você lê ali com carinho, que eu acho que assim, ler várias vezes esses livros, acho que eu já estou na 2ª, 3ª vez lendo, cada vez você tem uma visão diferente, é um estudo pessoal, comportamental e de sociedade muito grande, para independente das coisas que você faz, até para você se tornar uma pessoa melhor, você se relacionar melhor, e acho que até para você entender como as pessoas se relacionam, para a gente até às vezes ser um pouco menos estressado, sabe? Tem coisa que você não precisa criar energia, mais, enfim. Eu acho que assim, deu uma viajada aqui, né? Mas assim, são livros muito bacanas que eu acho todo mundo deveria, acho que esse lado mais filosófico, esse lado do ser humano, as pessoas de sociologia, elas deveriam aprender um pouco mais na escola, para a gente saber lidar, né, melhor como sociedade. Muito bem, então relembrando, o livro, a indicação de hoje é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Harari, e a Bruna citou aqui, Bruna, achei Humanidade, uma história otimista do homem, que é do Rutger Bregman, que é a próxima dica, você fala aqui no outro programa. Exatamente, esse mesmo.